Mateus 16, versículos 24 a 26. Abre a sua Bíblia. Mateus 16, versículos 24 e 26. Deus tem algo muito forte para nós essa noite. Deus tem uma palavra de destino. A palavra pastoral. Eu creio que o Senhor vai quebrar fortalezas essa noite. Uma palavra muito simples. Você vai me ver como talvez você nunca me viu pregando. Porque eu preciso que você reflita no que eu vou falar. Mateus 16, 24 a 26 diz assim: Então disse Jesus aos seus discípulos. Jesus está falando para quem? Os discípulos. Você é o quê? Multidão, seguidor ocasional ou discípulo? Eu creio que você é discípulo de Jesus. Então disse Jesus aos seus discípulos: Se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Tome sobre si a sua cruz e siga-me. Porque aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la-á. Pois que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro, se perder a sua alma? E queridos, eu nasci em Nilópolis e fui criado em Queimados. Eu sou filho de uma costureira. E eu lembro que quando nós íamos jogar bola no aterro, a gente passava em frente à Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro, numa Kombi, antiga perimetral. E eu gostava daquele prédio marrom, espelhado. Era bonito. Na minha cidade não tinha, agora tem. Então eu olhava e falava: um dia eu vou trabalhar naquele lugar ali. Era adolescente. Não sabia o que era LERJ, não sabia o que o deputado fazia, não sabia nem o que o presidente fazia. Mas eu falava: irmão, a Sandra falou aqui uma verdade. Romanos 12, 1 e 2, Paulo diz assim: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que vos apresenteis ao Senhor em sacrifício vivo, santo e agradável, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com esse mundo, não tomei a forma do mundo. As pessoas têm uma maneira de pensar, uma maneira de agir, elas são formatadas devido à sua criação, devido à geografia, ao ecossistema que ela é criada, devido à estrutura familiar, ela é formatada. Ela tem uma formatação, ela tem um modelo de vida dela. E Paulo fala: não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Para quê? Para que experimenteis a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E aqueles colegas falavam: tu é maluco? Nada contra a gente, pelo amor de Deus, não estou aqui com nenhum, eu não tenho nenhum tipo de preconceito, todo trabalho é digno. Mas eles falavam o mapa deles: tu vai ser o quê? Ascensorista? Tu vai ser o quê? Faxineiro? Não sei o que eu vou ser. Eu vou trabalhar aí. E passou anos. E eu comecei a me envolver com política. Eu comecei a trabalhar com política. E eu comecei a crescer e aprender. E chegou um determinado momento, em 2004, apesar de já ter vencido várias eleições na minha cidade, eu fui convidado para montar uma campanha na cidade do Rio de Janeiro, da esposa do pastor da minha antiga igreja. E nesse ano eu montei mais 2 campanhas. Ganhei com as 3. E fui convidado para ser chefe de gabinete na Câmara de Vereadores do Rio de Janeiro. Primeira dos 3 gabinetes que eu chefiei. Cara lá de Queimados. Filho da costureira. Quando eu falava que morava em Queimados, ninguém acreditava. Primeiro que geralmente no Rio, o vereador coloca para trabalhar com ele quem vota no Rio. Eu nem votar no vereador, eu votava. Só que qual era o meu sonho?
trabalhar onde? Na Alerj. Por 2 vezes, eu chefiei gabinete na Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro. Só que eu cheguei no meu limite. E Deus falou que eu tinha que pedir a exoneração do último gabinete. Salário de 5 dígitos. E eu decidi pedir demissão. Fui o primeiro chefe de gabinete a pedir demissão, porque decidi montar o meu negócio. Montei o meu negócio, a pandemia veio. Não deixei de trabalhar um dia, nem com lockdown. Deus abençoou pra caramba. Meu negócio estruturou. Só que depois de tudo estruturado, Deus chega para mim e fala: agora está na hora de perder. Está na hora de ser pastor em tempo integral. Foi difícil, muito. Mas talvez tu não tenha ideia como foi difícil para minha leoa, para os meus filhos, para minha neta. Porque eu entendi isso que eu vou falar aqui. De perder eu entendo, gente. Tanto que o primeiro livro que eu escrevi foi Aprendendo a Lidar com as Perdas. Mas tudo que eu perdi, Deus me restituiu. Eu sou fluminense, gente. Meu time foi para a 3ª divisão. De perder eu entendo, mas também entendo de dar a volta por cima. Porque o problema não é perder, o problema é ficar prostrado com a derrota. O problema não é perder, o problema é achar que a verdade da sua vida é a realidade de derrota que você está vivendo agora. Se você está vivendo uma realidade agora de derrota, não é a verdade que Deus tem para a tua vida, porque a Bíblia fala em Romanos 8,37 que em todas as coisas nós somos mais que vencedores. Neste ponto do Evangelho, Jesus está preparando os discípulos para entenderem que o reino de Deus não é feito de glória humana, mas de renúncia, entrega e cruz. Amanhã nós entraremos numa nova fase nessa igreja. Amanhã nós começaremos o 4º ano, porque essa igreja foi plantada no dia 27 de outubro. Nós completamos 3 anos hoje. E eu estava ajoelhando aqui, falando: Deus, o crescimento dessa igreja não é nada. Abrir a filha na pavuna não é nada. A tua presença se manifestando não é nada, porque se não fosse o Senhor, Pai, nós não estaríamos nem vivos, quanto mais aqui. Tudo que a gente venha conquistar, o que já conquistou, não é nada perto da tua grandeza e da tua vontade. Esse capítulo é um capítulo muito interessante, porque Jesus reúne os discípulos e você vai ouvir Jesus falando com os discípulos. Ele reúne os discípulos e pergunta: o que a galera lá de fora está dizendo que eu sou? Como é que está o meu número de like, de joinha, de curtida? Qual é a narrativa que eles estão criando a meu respeito? Quem eu sou para eles que não têm intimidade comigo? Quem eu sou para aqueles que não estão caminhando comigo, convivendo comigo, crescendo, recebendo os ensinamentos, aqueles que eu escolhi para estar do meu lado? Quem eu sou para eles? E eles falam: uns dizem que tu és Elias, outros dizem que tu és Jeremias, outros dizem que tu és João Batista, outros dizem que tu és um dos profetas. E eu creio que Jesus parou e veio com a pergunta decisiva para eles: e vós? Quem dizeis que eu sou? Jesus está falando para os discípulos assim: olha, existe uma narrativa a meu respeito.
Existe aqueles que acreditam que eu seja alguma coisa. Existem aqueles que ouviram falar do que eu sou, mas vocês caminham comigo. Vocês não têm informações de terceiros. Vocês bebem direto da fonte. E vós, quem dizeis que eu sou? E a Bíblia fala, ela não usa essas palavras, mas acontece um silêncio sepulcral. Ninguém fala nada. Até que Pedro se levanta e fala: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus olha para Pedro e fala: Bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, que não foi a carne nem o sangue que te revelou, mas o Espírito do meu Pai. Curtida no Pedro! Explodiu! Hypou! A resposta de Pedro. Beleza. Daqui a pouco Jesus reúne os discípulos de novo e fala: Olha, eu preciso ir para Jerusalém. Eu preciso sofrer na mão dos anciãos e dos principais sacerdotes. Eu preciso sofrer na mão dos escribas. Eu preciso morrer para ressuscitar o terceiro dia. Pedro hypado, Pedro bombado, Pedro cheio de like, de curtida, chama Jesus. Jesus, morre não. O senhor não vai morrer não, Jesus. Que papo é esse? Tá parecendo suicida, você tá doido? Vai morrer não. Obrigado. Aquele Pedro que recebeu um montão de joinha. Aquele Pedro que o céu curtiu o que Pedro falou. Ouve agora de Jesus: Arreda-te de mim, Satanás, porque és para mim pedra de tropeço. Como pode a mesma boca que canta um hino fazer divisão e rebelião? Como pode a mesma boca que ouve de Jesus: Bem-aventurado és tu, porque não foi a carne nem o sangue, mas o Espírito do meu Pai que revelou? É a mesma boca que ouve: Arreda-te de mim, Satanás. Mas por que Jesus chamou Pedro de Satanás? Pesado, né? Jesus nasceu com um propósito. Paulo, quando escreve a Epístola aos Filipenses, no capítulo 2, no versículo 5, ele nos orienta: Tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que sendo Deus, não teve por usurpação o ser igual a Deus, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, e foi obediente até a morte, morte de cruz, pelo que Deus o exaltou soberanamente. Ele deu um nome que está acima de todo nome, nome pelo qual importa que todo joelho se dobre e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor. Querido, tudo que nos afasta do propósito de Deus para a nossa vida é Satanás. É louco. Eu já falei isso uma vez, vou repetir. Porque Pedro e Jesus chama de Satanás. Por quê? Porque Pedro fala: vai para a cruz não. Agora Judas, quando vai trair Jesus, Jesus chama Judas de amigo. Por quê? Apesar de estar traindo Jesus, ele estava colaborando com o propósito de Jesus para a cruz. Jesus então revela o preço do discipulado para Pedro e para nós. Seguir a Ele é perder tudo o que não é eterno. A palavra perder no grego significa abrir mão voluntariamente, e achar significa descobrir o propósito supremo da sua existência. Sendo assim, eu acho que esses 3 versículos podem ser lidos dessa maneira. Então, disse Jesus aos seus discípulos:
Se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me, porque aquele que quer salvar a sua vida precisará abrir mão voluntariamente dela. E quem perder a sua vida, ou seja, quem decidir descobrir o propósito supremo da existência por amor de mim, achá-la. A palavra perder tem a ver com vontade nossa, porque abrir mão voluntariamente. Muitas das vezes a gente aplica essa mensagem pregando numa mensagem evangelística, mas Apocalipse 3:20, quando diz, Deus fala, eis que estou à porta e bato, Ele está falando para a igreja, Ele está falando para aqueles que servem a Ele, e Ele bate. Jesus é um gentleman. A Bíblia fala que o ladrão veio para roubar, matar e destruir. Jesus não veio, Jesus não arromba a porta, Jesus bate na porta e espera você abrir, para que Ele possa entrar. Essa noite você tem uma escolha a fazer: deixar a palavra entrar, deixar a palavra te renovar e tomar uma atitude que venha mudar a sua vida. Entrar no 4º ano como igreja, olhando para as coisas com um olhar de maturidade, olhando para as coisas, para os princípios que Ele deseja de nós, ou continuar vivendo da maneira que você está vivendo. O desafio é teu. Jim Elliot escreveu o seguinte: aquele que abre mão do que não pode reter para ganhar o que não pode perder, não é tolo. Existem as coisas triviais, existem as coisas não essenciais, e existem as coisas essenciais, que são as coisas eternas. Esse é o resumo do Evangelho: perder o mundo para ganhar o reino. O que eu aprendo nesse texto? Eu quero tratar 5 coisas com você. A primeira coisa: negar a si mesmo é perder o eu para ganhar Cristo. Se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Ele está falando, você quer ser chamado de cristão? Você quer ser chamado de discípulo? Você quer fazer as obras que eu faço? Aprenda a negar a si mesmo. Porque, querido, existe a nossa vontade. Eu não sei se você já estudou sobre isso, mas todo ser humano, ele é formado por corpo, alma e espírito. Todo ser humano tem um corpo, e o corpo é a forma com que Deus fez para que a gente se comunique com o mundo exterior, através dos nossos 5 sentidos. Através dos 5 sentidos, através da fala, através da audição, através da visão, do tato, do paladar, é a maneira que nós nos comunicamos. A segunda coisa que Deus nos fez é o Espírito, que é a parte de Deus em nós, é onde Deus comunica, porque a Bíblia fala, o Espírito Santo testifica no nosso espírito que somos filhos de Deus. Uma coisa é o Espírito Santo, outra coisa é o Espírito do homem, é a parte de Deus em nós, que quando pecamos, amortecemos o Espírito, mas quando reconhecemos Jesus, através do convencimento do Espírito Santo vem e sopra, e aquele espírito que estava amortecido revive. E a terceira coisa é a nossa alma, onde está a nossa mente, a nossa vontade e as nossas emoções. Você só muda a sua vida quando você decide através da sua vontade. Negar a si mesmo vem do grego arneomai, que significa rejeitar completamente, renunciar voluntariamente a direitos pessoais. Jesus ensina que o primeiro passo para segui-lo é abrir mão do eu. Primeiro, que no reino não tem eu. Não existe eu-equipe, existe equipe. Para esse culto fluir, existe uma equipe trabalhando. Talvez você só esteja me enxergando aqui pregando a palavra, mas não existe eu no Evangelho. Tem alguém na transmissão, tem alguém na live, tem alguém no som, tem gente na recepção, tem gente na intercessão, tem gente na música, tem gente no apoio, tem gente no kit, tem gente na cantina. Olha!
Quanta gente envolvida, porque o reino não é eu, o reino somos nós. O reino é a unidade, e a unidade não tem a ver comigo, a unidade tem a ver com nós, porque eu não sou completo no reino sozinho, nós nos completamos. Vivemos uma geração que exalta o eu. Se está com problema, Rômulo, te orienta para fazer o quê? Autoajuda, ou seja, você tem capacidade de se ajudar, tem não. Você está com problema na tua imagem, autoimagem. Muita gente doente porque aplica autoimagem. Para de mentir, crente. Casamento está um inferno, posta a foto do casal sorrindo lá. Aí fica os bobos. Você é referência para a minha vida. Não conhece, não fala. Tá duro. Pagou em 12 vezes no cartão, 24, 36, 72, 84. Vai onde não pode ir, posta a foto lá. E tem uns que ainda colocam. No cartão ainda às vezes é mole. Na geração que exalta o eu, existe a autoestima. Hoje eu não estou bem, então eu não vou para a igreja. É nesse dia que tu tem que ir, Valso. Você acha que todas as vezes que eu subo para pregar aqui eu estou igual hoje? Benzão. Podia fazer igual Paulo em Atos 20. Não morre ninguém não, em nome de Jesus. Porque Eutico morreu. Paulo teve que ressuscitar Eutico, aí o culto virou vigília. Lê a Bíblia, crente. Tem dia que eu subo aqui chorando, irmão. Tem dia que Deus me manda pregar para você aquilo que eu estou precisando para mim. Tem dia que está doendo, irmão. Mas sabe o que eu aprendi? Vai doendo mesmo. Vai chorando mesmo. Quantos dias você acorda sem vontade para o trabalho? E tu vai por quê? Porque tu é interesseiro no salário. E por que quando você não quer vontade de ir para a igreja, tu não vem para a igreja? O evangelho é diferente da geração que exalta o eu. E o tema dessa mensagem é autonegação. Não é autoimagem, não é autoestima, não é autoconfiança, não é autoajuda, é autonegação. Para que a vida de Cristo apareça em nós, precisamos negar a nós mesmos, porque é uma promessa para nós na Bíblia. Cristo em vós é a esperança da glória. O que está refletindo na tua vida? O que as pessoas estão lendo na Bíblia da tua vida? Conta-se que um jovem orava todos os dias dizendo: Senhor, usa-me. E chegou um ponto que ele veio para a atitude, ele começou a fazer o TSD dele, tempo a sós com Deus. Aí ele escolheu o louvor, porque ele queria ser usado. Aí todo dia ele cantava Fí menor aí. Como um farol que brilha à noite, como flecha que acerta o ar, e qualquer. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me, sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me, me usa-me, Senhor,
E ele orava, ele cantava, ele orava, ele cantava, até que Deus respondeu para ele. Olha o que Deus falou para ele: filho, eu não posso usar você até que você decida morrer para si mesmo. Foi aí que ele entendeu que ser usado por Deus não tem a ver com habilidade, não tem a ver com capacidade, mas tem a ver com a capacidade de entrega e de renúncia. Como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerte o alvo. Segunda coisa que eu aprendo nesse texto: tomar a cruz é perder o conforto para ganhar o compromisso. Tome sobre si a sua cruz. Tem uma ilustração de uma história que Deus aparece para um grupo de pessoas e fala: vocês agora foram escolhidos e vocês vão fazer uma caminhada daqui até lá perto da Dutra. Só que chegando na Dutra, de um lado para o outro vai ter um abismo, e você, para chegar lá, precisa carregar a sua cruz. E essa cruz, você imagina, tamanhozão de local, a cruz pesada, todo mundo carregando a cruz e machucando. Sempre tem um perturbado, irmão. Sempre tem um esperto no meio. Ao esperto, 10 metros, encontrou um serrote. Opa, peraí, cortou um pedaço da cruz dele. A cruz dele foi ficando mais leve. E ele ia caminhando, cortava mais um pedaço da cruz. E a cruz foi ficando mais leve. Só que ele não estava satisfeito em carregar a cruz dele mais leve. Ele tinha que zoar o plantão daqueles que estavam lá doendo. Tá doendo, Felipe? Muda de lado. Muda para o esquerdo. Tá tranquilo. Vamos embora. E ele zoando o plantão de todo mundo. Quando chegou lá na Dutra, no local do abismo, todo mundo lá, ele com a cruzeta. Todo mundo com a cruz, quase morto, ele com a cruzeta. De repente houve uma voz: vocês chegaram perto do paraíso, onde vocês vão encontrar gozo, paz e alegria. A cruz que vocês carregaram, se vocês mantiveram ela no tamanho real, ela vai se transformar na ponte que vai te levar para o outro lado. Todo mundo atravessou. Qual foi o único que ficou? O esperto. Porque o esperto não quis carregar a sua cruz. Carregar a cruz pesa. A cruz que Jesus está falando não é a cruz símbolo de um sofrimento comum, mas é a cruz símbolo de morte e vergonha. Jesus está dizendo: prepare-se para morrer para os seus próprios planos. Tomar a cruz é dizer sim à vontade de Deus, mesmo quando ela dói. É deixar de viver para o aplauso das pessoas e passar a viver para agradar o Pai. Como é que está o teu like no céu? Será que Jesus está dando like na tua vida ou está dando dislike na tua vida? Algumas cruzes que carregamos não são castigos, são convites para uma comunhão mais profunda com Cristo. Quando Cristo quer transformar um homem, Ele pede para carregar uma cruz. Um pastor perseguido entre o país foi perguntado: por que você não nega Jesus para ter paz? Ele respondeu: porque negar Jesus seria perder a única paz que tem. Eu lembro no início da minha caminhada, havia uma música que eu não vou usar cantar porque eu não sei se você sabe. Essa paz que eu sinto em minha alma é porque eu amo meu Senhor. Essa paz que eu sinto em minha alma, em minha alma. Essa paz
em minha alma, é porque não olha as circunstâncias. Não olha o seu amor. A gente cantava essa paz que eu sinto em minha alma. Não é porque tudo me vai bem. Essa paz que eu sinto em minha alma é porque eu amo o meu Senhor. Não olho as circunstâncias. Não olho o seu amor. Não me guio por vistas. Alegre estou. A cruz pesa, mas também purifica. Tudo é perda. A terceira coisa que nós aprendemos nesse texto: seguir a Jesus é perder a direção própria para andar na vontade dele. O verbo seguir indica acompanhar de perto, imitar um mestre em tudo. Jesus está falando, siga-me. Ele está falando, sede meus imitadores. Jesus está falando aquilo que Paulo escreveu para nós em 1 Coríntios capítulo 11, sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. E olha que Paulo não estava nem nessa época, mas a Escritura chegou para ele e ele tomou posse. Jesus não quer admiradores, Jesus não quer seguidores, Jesus quer discípulos, gente que ande nos passos do Mestre e resolva renunciar como ele. Há muita dificuldade na nossa vida. Eu disse, a minha renúncia foi renunciar à minha carreira. 35 anos construindo uma carreira e começar do zero, porque há 3 anos atrás nós éramos 70 pessoas nesse lugar. 3 anos atrás não tinha nenhuma garantia de que Deus ia colocar a mão dele. 3 anos atrás não tinha garantia de que tanta gente boa que hoje está e que está chegando viria somar conosco. A única coisa que eu tinha era renunciar à minha carreira, não poder ter salário durante 6 meses e começar ganhando uma ajuda de custo. A única coisa que eu tinha é poder dizer como Paulo, eu sei trabalhar nos palácios, eu sei trabalhar na igreja, eu sei ter gabinete e um montão de gente me servindo, e sei não ter gabinete e ter que servir a um montão de gente. A única garantia que eu tinha é que um dia eu ia chegar diante do papai e eu ouvir, vinde amado de meu pai, entrar no gozo do seu Senhor. A única garantia que eu tenho é que eu vou viver em mansões celestiais e eu busco a plena recompensa, o pleno galardão. Aleluia, aleluia. Há 6 meses atrás a minha esposa teve que renunciar ao trabalho dela para poder ficar comigo no hospital internado. E olhando aqueles 18 dias com ela dormindo no quarto, num sofá. Graças a Deus que nós formamos discípulos e a igreja saiu mais fortalecida nos 4 meses que nós tivemos afastados. Seguir Jesus é deixar que Ele conduza o caminho, mesmo sem entender todas as curvas. É andar pela fé, não pelo vista. O discipulado não é sobre onde eu quero ir, mas sobre com quem eu caminho. A vida com Jesus não é sobre onde eu quero ir, é com quem eu decido caminhar, quem eu decido ser referência para a minha vida. Será que não está na hora de você abrir mão do seu eu, cara? De achar que você sabe tudo? Quando eu cheguei na Atitude, pastor, eu tinha sido 10 anos pastor no Projeto Vida Nova. Eu auxiliava o apóstolo presidente, professor do seminário,
Eu cheguei na Atitude e virei uma folha em branco. Eu sei o que é isso. Sandra, quando chegou na Atitude também, Sandra era ministra de música do Projeto Vida Nova, formada numa das melhores e maiores escolas de ministros de música, que foi do Projeto Vida Nova, fundado pelo Moisés Malafaia. E a gente veio ser servo, cara. O tempo mais gostoso da minha vida foi quando eu podia servir no Kids em 4 cultos, fazer teatro no Kids, pregar no Kids. Cansava de cantar no Kids, servir no Kids. Um pai guiava um filho por um caminho escuro. Um menino assustado fala: pai, está muito escuro, eu não consigo ver o caminho. O pai olha para ele e fala: filho, não larga a minha mão, somente segura na minha mão. Não importa como está o caminho, o que importa é que você está segurando na minha mão. Mais importante do que o caminho é com quem você caminha no caminho. Tudo é perda. Quem perde o controle do caminho descobre a segurança da mão de Deus. Talvez essa noite seja a noite de você entender que o melhor é você perder a segurança do caminho para descobrir a segurança da mão de Deus. Quarta coisa que eu aprendo nesse texto: querer ganhar o mundo é perder o que realmente importa. Pois que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro se perder a sua alma? A palavra ganhar significa acumular, obter lucro, e perder significa sofrer dano irreparável. Jesus está mostrando que o lucro do mundo é prejuízo para quem perde a eternidade. Não estou dizendo que você não tem que ser rico, não. Pelo contrário, você tem que ser sim. Só que a busca da riqueza não pode substituir o que é mais importante, que é a busca da presença. Vivemos uma era onde muitos trocam a presença por prestígio, a fé por fama, mas o verdadeiro tesouro está somente em Cristo. O que você possui pode se perder, mas o que você é em Cristo permanece para sempre. O milionário no leito de morte disse: troco todo o meu dinheiro por mais 5 minutos de paz, que só Jesus pode dar. Quando você está no leito, filho, quando você está no leito de morte, não tem dinheiro. Tem momentos que você está como eu fiquei, onde os médicos não conseguiam diagnosticar. E um médico chamou o Leandro e falou: eu não tenho coragem de falar para a esposa, eu vou falar para você que você parece ser da família. Nós não estamos conseguindo descobrir o que ele tem. Se vocês acreditam em Deus, ora, porque ele vai embora. Um vírus. Não adianta ter o carro e valorizar mais o carro do que quem te deu o carro, porque o ladrão pode roubar o carro. Um vírus pode acabar com a tua vida. Um emprego, uma carreira consolidada pode terminar com a falência da empresa, com você demitido. Tudo é perda, queridos. E para encerrar a mensagem, perder a vida é ganhar o reino. Quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la. A palavra vida, psique, representa a alma, vontade, essência pessoal. Jesus ensina que quem entrega a vida a Ele, morrendo para o pecado, descobre a verdadeira vida no Espírito. Perder a vida por Cristo é morrer diariamente para o ego. Perder a vida por Cristo é morrer diariamente para o pecado. Perder a vida por Cristo é morrer diariamente para o orgulho. É abrir mão de viver para si e começar a viver para a glória de Deus. Quem perde por Cristo nunca perde de verdade, ganha eternidade.
Jesus não nos chamou para acumular, mas para abandonar. Aquele que não deixa pai e mãe por amor de mim não é digno de mim. Jesus não nos chamou para preservar, nos chamou para entregar. Porque tudo é perda quando comparado ao ganho de conhecer a Cristo. Mas o que para mim era ganho, reputei por perda por Cristo. Paulo perdeu tudo que ele tinha. Se pegar o currículo de Paulo, irmão, é bravo. Hoje Jesus te convida a perder para ganhar. A perder o pecado para ganhar o perdão. Para perder o controle para ganhar a verdadeira direção. Ele te convida para perder o medo para ganhar a paz. Não uma paz qualquer, a paz que só Ele pode dar, não como o mundo a dá. Ele disse: eu vos dou a minha paz, e não vos la dou como o mundo a dá. A minha paz sobrepassa todo entendimento e guarda vossos corações e pensamentos em Cristo Jesus. Perder o mundo para ganhar o reino. Talvez você tenha tentado segurar a sua vida. Talvez você tenha vivido durante um bom tempo da sua vida deixando a vida te levar. Talvez você até tenta da tua maneira, da tua forma, sem renúncia, sem perder nada. Talvez você tenta segurar a sua vida. Mas verdadeiramente você sabe que tua vida está escorrendo pelas tuas mãos. Se essa noite pedirem a tua alma, para onde você vai? Hoje é dia de entregar. Hoje é dia de dizer para Jesus: Senhor, a tua mensagem foi clara. Eu quero perder tudo, porque eu sei que perdendo tudo, eu vou ganhar a ti. Nós cantamos muitas canções bonitas. E apesar de eu não cantar nada, eu gosto muito de música. Porque minha mãe era cantora de seresta. Então eu cresci no lar que minha mãe cantava todos os dias. E essa semana, meu padrasto me mandou uma canção que minha mãe cantava e veio uma saudade colossal. Minha mãe cantava uma música de Nelson Cavaquinho. Sei que amanhã, quando eu morrer, os meus amigos vão dizer que eu tinha um bom coração. Muitos vão até chorar querendo me homenagear. Aí ela falava assim, ó: eu quero as flores de vida, o carinho, a mão amiga, para alimentar meus ais, porque depois que eu me chamar saudade, não preciso de vaidade, quero prece e nada mais. Pode ser que você vire saudade hoje. Eu quase virei saudade no dia 28 de janeiro, né, meu amor? No 28, no 29, no 30, no 31, no 1º. 10 dias que eu quase virei saudade. E como eu gosto muito de canções, no início da minha conversão tinha uma canção, Ronaldo, se eu não me engano, do Rebanhão. Jesus Cristo mudou meu viver. Jesus Cristo mudou meu viver. Ele é a luz que ilumina o meu ser. Jesus Cristo mudou meu viver. É a luz que ilumina o meu ser. Sim, Jesus Cristo mudou meu viver. 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 Ele é a luz. É a luz que ilumina
Jesus Cristo mudou. Eu viver. O amor só conheci em canções. O amor só conheci em canções que falavam de ilusões. Mas agora é diferente. Cristo fala com a gente, pois Cristo deu-me o seu amor. Diferente hoje é o meu coração, profetiza para ele. Diferente hoje é o meu coração. Diferente hoje é o meu coração. Ele deu-me, Cristo deu-me paz e perdão. Se diferente hoje é o meu coração. O amor só conhecia. O amor só conhecia em canções. Coisa linda. E falavam de ilusões. Mas agora é diferente. Cristo fala com a gente. Pois Cristo deu-me cerca. Ele está aqui. Ele quer mudar o seu viver. E só existe uma maneira dele mudar o teu viver. Você falando, Senhor, eu perco tudo, mas eu quero ganhar a Ti. Feche seus olhos, curva sua cabeça. Eu sei que o Espírito Santo falou contigo, porque o meu amigo, uma das suas qualidades é testificar. Ele está testificando no meu espírito que essa é uma noite de grande salvação nesse lugar. Se o Espírito Santo falou com você, eu vou fazer uma oração. Eu quero que você repita ela só na tua mente. Você que quer entregar a sua vida para Jesus ou quer se reconciliar com o Pai, você vai repetir na tua mente. Pai, obrigado. Obrigado porque tudo é perda. Eu aprendi nessa noite que nada é mais precioso do que a vida eterna que só Jesus pode dar. Muitos prometem muita coisa, Senhor, mas só o Senhor entrega a vida eterna. Eu quero nessa noite me entregar para Ti. Quero confessar Jesus como meu único e suficiente Salvador. Eu quero declarar, Senhor, que eu não quero mais viver longe de Ti. Eu que estava longe dos Teus caminhos, eu quero voltar hoje. Eu confesso e Te peço, Senhor, escreve meu nome no livro da vida e me dá a vida eterna.